E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com todo mundo? Tudo beleza? Espero que se estejam ouvindo bem. E olha nós aqui de novo. Olha a gente aqui de novo para mais um vídeo. E esse aqui sendo, acredito eu, que oficialmente o primeiro vídeo. E, e o que eu imaginei em fazer? Eu imaginei em trazer algumas coisas do meu blog, né? O Protestant Baptist Life ou o Ensaísta Cristão, trazer um pouco das reflexões dos ensaios que eu escrevo, algumas reflexões, como são textos assim grandes, né? São textos é, não exaustivos, mas conteudistas, né? Bastante cheio de conteúdos e tudo mais. Trazer aqui de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais explicativa, né? Trazer ela de forma um pouco mais explicativa e talvez até fazer alguns acréscimos, mas mantendo uma certa dinâmica, uma certa facilidade para que ah, possa se tornar um pouco mais interessante, talvez comentando, e se você curtiu, gostou do que foi passado nesse vídeo, do conteúdo dado nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, né? Aqui desse lado de cá, não sei como que vai aparecer lá no YouTube, né? Se vai ser esse lado, se vai ser esse lado. Deixa o seu joinha, tá? Deixa um comentário, se inscreva no canal e, e ative os sininhos para notificação, para que toda vez que for lançado um vídeo novo, né, você possa acompanhar em primeira mão. E eu não sei se eu tenho esse recurso, ainda vou descobrir quando postar esse vídeo. Se você curtiu e quiser deixar um valeu, né, fique à vontade. Eu não sei como que ativa isso, mas provavelmente talvez eu já tenha isso ativado. E se você vê que tem lá, por favor, deixa o seu valeu, ajuda a gente a adquirir mais material, né, para poder trazer conteúdos mais robustos e melhorar a nossa dinâmica textual, ah, de comentários, comentários aleatórios, comentários e- é, teológicos, eclesiásticos, cotidianos, enfim. Conforme o assunto vai chegando, a gente vai trabalhando, tá? E eu queria começar, né, esse primeiro vídeo aqui com, obviamente, o primeiro texto que eu coloquei no Protestant Baptist Life ou o Ensaísta Cristão. Ah, foi o primeiro texto e assim, acho que meio que comum você, como não um produtor de conteúdo, enfim, mas começando nessa nessa jornada, né, de criação de conteúdos e busca de material para poder se trabalhar, ah, e- eu, no caso, acabei postando inicialmente uma reflexão em um texto bíblico e trazer uma reflexão simples e dinâmica, e, enfim, que pudesse edificar e, de certa forma, trazer algumas respostas, né, para aqueles que me acompanham no blog, né? Como o Blogspot já não é uma coisa muito usual hoje em dia, apesar de que eu gosto bastante, porque lá você tem a possibilidade de colocar vários textos, de preencher com textos, né? E ele também serve como um armazenador, né? Quem sabe um dia fazer um compêndio e um dia lançar um livro, eu tenho todos os textos lá, fazendo aí depois as devidas ah, 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 os devidos alinhamentos, né, textuais, tudo, e aí, quem sabe, posso ter aí inicialmente o meu primeiro livro. Bom, passado esses 4 primeiros minutos, já entrando praticamente já no quinto minuto, o texto, ele tem por nome Depositando a Nossa Confiança.
Depositar a confiança. Bom, enfim, eu acho que todo mundo que pelo menos vive o cristianismo, enfim, vai entender um pouco sobre essa questão. É uma palavra meio que gatilho, né? Pro cristão que já tem uma vida espiritual já ativa há algum tempo, ou está iniciando a sua caminhada, a questão de ouvir sempre, né? Confia em Deus, confia que o Senhor opera, descansa no Senhor. Ah, então, sempre vai. O cristão, o cristão recém-convertido, ou o cristão até de algum tempo, traz em si, na sua mente e no seu imaginário, essa questão da confiança em Deus. Essa confiança que está sendo depositada e ela sempre vai ter um certo peso, um certo significado a partir de quando surgem problemas, e não poucos problemas, mas problemas que realmente fazem com que essa paz que ele carrega acabe sendo abalada, afetada de alguma forma, e por conta disso faz com que, no final das contas, essa paz ela entra em questionamento. O próprio cristão acaba fazendo um autoquestionamento. Primeiramente, se aquela fé que ele carrega é uma fé genuína, por estar se sentindo abalado por conta disso, ou se essa fé que ele tem não é verdadeira, porque ele se abala por determinado problema ter surgido, ou aquele conceito desenvolvido em que o cristão salvo ele não se abala com nada. Ele é uma pessoa inabalável. Se acontece alguma uma desventura, algum advento catastrófico, coisa assim, ele vai receber com a maior naturalidade, porque a sua confiança em Deus garante de que nada de mal vai acontecer com ele, né? Enfim, ou algo parecido. Mas não é verdade, não é verdade, porque o cristão, além de tudo, é um ser humano. E sendo ser humano, não podemos esquecer de que o cristão ele é a feitura de Deus a partir de Adão. Somos filhos de Adão, né, do primeiro homem, e esse primeiro homem pecou. E esse pecado fez com que toda a humanidade perecesse, né, e cultivasse em si, cultivasse na sua genética eh, noética, né, genética pós-efeito noético, que é o que? O efeito do pecado, do erro de Adão, que foi transmitida para toda a sua genealogia, toda a humanidade, né, como um todo, é, e isso fazendo com que, quando alguns adventos contrários acontecem, naturalmente o homem ele vai se sentir fragilizado, ele vai se sentir com medo, ele vai se sentir sozinho. Principalmente se ele ainda é um cristão recém-convertido, ainda não casado, enfim, a família não é uma família cristã, e quando surge o primeiro problema, ele vai se sentir um pouco sozinho para resolver. Lógico, tendo aí um pastor, a igreja que o apoie, que ajude a ele crescer e a caminhar na fé, ele tem esse apoio, mas inicialmente a sensação de solidão ou de completo, não completo abandono, mas de ausência de um apoio palpável, um apoio tangível, faz com que ele se sinta fraco, faça com que ele se sinta com medo, né? E, e é natural de que quando isso acontece, e esse cristão muitas vezes vai procurar algum tipo de ajuda dentro da igreja, alguns irmãos de forma até bem intencionada, mas às vezes de forma equivocada, costumam
aconselhá-lo de forma rasa e de forma até irresponsável. Por exemplo, quando vai orar, irmão, vai orar, irmão, você tá com problema? Vai orar. Certo, beleza, orar é um fator importante na vida do cristão. Mas é necessário que ele entenda do porquê também ele precisa orar e ele entenda, e o cristão que ouve o problema, entenda que antes de tudo precisa-se, lógico, oração ela é fundamental, mas para que isso aconteça, a pessoa ela precisa estar consciente do porquê ela precisa orar e por que isso precisa acontecer. Então, como o texto em Salmos fala, né, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Ele precisa ter a consciência de que ele não está só, ele está sendo assistido, e ele está sendo assistido pelo Senhor. E ele está sendo assistido pela igreja. E ele está sendo assistido por aqueles que amam ele, inclusive o Senhor, lógico. Aquele que deu o seu filho único como sacrifício, né, para que aquela pessoa, naquele estado de pânico, de desespero, ou até de solidão, é, recorra a ele. Outro ponto também que às vezes gera uma certa polêmica, e isso vai entrar muito na questão doutrinal. Eu não vou cair nos pormenores das questões de doutrina, para não estender muito esse vídeo, não fazer ele ficar longo demais, é a questão de Deus saber de todos os problemas, Deus saber da sua situação, Deus saber do que você necessita, como você está e o que precisa ser feito. E aí surge uma pergunta assim: pô, se Deus sabe de tudo, se Deus sabe o que eu estou passando, se Deus sabe o que eu estou sentindo, se sabe a minha necessidade, por que eu tenho que orar? Se ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, então não precisa orar. Ele só precisa dar uma força e me fazer esse favor de que eu alcance esse emprego, essa pessoa que eu amo, ou a devida santidade para viver uma vida cristã coerente. Ah, então aí é onde entra essa questão, né? Onde precisamos entender que a, a nossa oração, a oração que a gente direciona ao Senhor, ela é um depósito de confiança. Conscientes de que, como no Salmo 139, fala de que o Senhor tudo conhece, antes mesmo de que falemos alguma coisa, e Ele tudo conhece, orar não é necessariamente eu reportar a um Deus que não está consciente do que acontece comigo, algo que acontece comigo, porque ele sabe, mas sim a necessidade de que temos de falar para Deus, entendendo a nossa colocação diante de Deus e levando a Ele na condição de que entendemos e assumimos a nossa pequenez diante do problema, por menor ou mais fácil, mas enfim, independente do problema, mas reconhecemos a nossa incapacidade perante Deus. Mas isso não é um masoquismo, Deus querer ver você se rebaixando. Não, não é um masoquismo, mas é uma aula, um aprendizado, uma evolução na síntese espiritual de que temos que entender que o falho, quem carece da soberania do poder eterno de Deus, da soberania, do reinado dele sobre as nossas vidas, somos nós. Nós que, em tempos passados, mordemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e quisemos ser tão quanto Deus. E não fomos, e não somos, e não seremos. Então, a oração, ela não é algo tipo, porque eu oro se Deus sabe, mas eu sei que Deus sabe, então eu oro novamente afirmando para mim e diante de Deus de que sou limitado,
sou fraco nas minhas ações, minhas ações muito das vezes não têm efeito sobre o problema gerado, eu não tenho domínio, controle sobre o problema, tanto para muitas vezes administrá-lo, resolvê-lo, ou até mesmo de impedi-lo de que aconteça, não consigo, mas Deus pode. E mesmo sabendo que Deus pode, muitas vezes Deus não vai impedir que o problema aconteça para para que nós tenhamos o aprendizado através das consequências de muitos erros tomados e venhamos a crescer por conta disso. Cada vez quando temos a oração como uma chave de ligação verbal, intelectual, de sentimento para com Deus, crescemos espiritualmente, desenvolvemos um relacionamento mais sólido, mais embasado com Deus. Então, aí sim vem-se o desenvolvimento progressivo da fé dentro desse contexto do porquê precisamos orar, por que precisamos confiar, por que precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Por exemplo, Filipenses 4, 6, 7, dentro desse contexto, não sei se fez barulho aí, dentro desse contexto de depositar a sua confiança, ele fala muito dessa questão de não andar ansioso por coisa alguma, mas que, antes de tudo, levaremos a nossa confissão, a nossa oração, os nossos pedidos, as nossas petições para Deus, em oração, com súplica e ações de graça, ou seja, em ações em que a graça de Deus ela é valorizada sobre nós. Somos gratos a Deus, melhor assim. Somos gratos a Deus por saber que mesmo vivendo aquele período difícil, aquele momento difícil, sabemos que Deus está cuidando de nós. Deus cuida de nós e Ele sabe a medida exata de cada ponto, de cada sofrimento, de cada mal diário, onde esse mal vai nos fazer crescer e evoluir dentro da questão de desenvolvimento de maturidade, e até que ponto isso faz efeito na nossa vida, e até que ponto Deus usa muitas vezes esse advento para nos corrigir, para nos ensinar e novamente para que venhamos a amadurecer. Mas a questão de orarmos a Deus não é por uma questão de desconhecimento de Deus para com os seus, ou um Deus egocêntrico, precisando de pessoas, clamando aos pés dele. Não, não é por isso. Ele tem o tom e o cunho didático. Pedro, Tiago vão falar a respeito das situações difíceis que forjam cristãos maduros, né? E aí, aquela paz que excede a partir do momento que oramos, essa paz que excede todo entendimento, é a consciência de que temos um Deus que nos ensina, que trabalha em nós, tanto internamente como externamente, trabalha em nós para que venhamos a progredir sempre, fortalecendo sempre diante dele, sendo fortalecido sempre diante dele. Paulo, ele nas suas cartas, sempre demonstra isso, principalmente na carta a Filipenses, a carta de Filipenses, onde ele fala: posso todas as coisas, passando momentos difíceis e momentos bons, mas sempre no Senhor, podendo todas as coisas. Passarei por momentos difíceis, nudez, fome, abandono, passarei, mas no Senhor eu passo em paz. Sofrendo muitas vezes em alguns pontos que vão ser de sofrimento, sabendo que aquilo não se resume naquilo. Aquilo não fica em torno de per si e não gira em torno daquilo, mas aquilo é só um momento, uma leve e momentânea tribulação que vai gerar uma coroa de glória muito maior no dia de Cristo Jesus. Então, para encerrar esse vídeo, nesse texto,
O que eu tento passar é esse sentimento de que, apesar de dificuldades, apesar de tudo, devemos orar para Deus, buscando sempre que Ele nos fortaleça, nos console, nos ajude a passar, nos ajude a crescer e amadurecer na fé. Mesmo que muitas vezes tendo que passar por esses problemas, mesmo que por muitas vezes tendo que enfrentá-los, e muitas vezes de forma até muito dolorosa, mas sabendo que esse aprendizado aumenta a nossa confiança no Senhor e faz com que tenhamos uma consciência madura do trabalhar, do agir de Deus nas nossas vidas. Bom, esse é o vídeo, eu entrego eles a vocês, espero que seja edificante o suficiente e no próximo vídeo, mais um texto aí do blog, a gente vai falar, vou tentar dar umas resumidas, porque os textos são longos, então vou tentar sempre resumir e fazer um videozinho curto que instigue até, se você quiser ver mais sobre o texto, aí você vai lá no blog, acessa lá o blog, protestantebaptistlife.blogspot.com e lá você conhece os outros textos e, enfim, você pode ter até acesso a textos que ainda vão ser gravados em vídeo ainda. Os textos são um pouco mais antigos, eu não estou produzindo muita coisa, muito texto para colocar lá por enquanto. Estou me organizando ainda, mas logo, logo mais eu vou reativar o blog e fazer com que ele fique mais atualizado com assuntos do nosso dia a dia, mensagens, textos, enfim, um ensaio, um pensamento e tudo mais. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Beijão para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.